2 Coríntios capítulo 8, é um texto um pouco mais longo, mas oportuno, importante, numa noite como a de hoje. Segunda Coríntios 8:1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Não sei se numa outra ocasião já me ouviram dizer aqui que geralmente quem mais contribui na igreja é quem menos condições tem. Isso é comum, não é uma opinião minha, isso é um dado, não só aqui no Brasil, Estados Unidos. As igrejas muitas das vezes são mantidas por contribuições modestas, de gente que tem condições de vida limitadas, simples, mas que são pessoas generosas, ofertantes. E esse aqui é um pequeno exemplo disso. Quer dizer, com muita pobreza, a região da Macedônia, que inclui Filipos, que inclui Bereia, que inclui Tessalônica, estava contribuindo além da sua condição. Porque posso testemunhar, diz Paulo, versículo 3, que na medida das suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Voluntária. Pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Vejam o que eu estava colocando ontem, aliás, antes, sobre brechó, alimentos. Os irmãos aqui estavam pedindo a oportunidade, o privilégio de ajudar quem precisava. E não somente, versículo 5, fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos. Primeiro ao Senhor, depois a nós. Aí vem a obra social bem orientada, ela nasce no coração de Deus. A obra social não é uma iniciativa nossa para a gente se salvar diante dele, para a gente ter mérito diante dele, não. Ela primeiro é uma ação de Deus em nós, nos salvando, nos perdoando e nos levando a uma vida generosa em segundo momento. Então, primeiramente, esses irmãos aqui se ofereceram a si próprios a Deus e depois ofertaram. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Agora Paulo se dirige aos coríntios, agora ele está dizendo, é a vez de vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, veja bem que importante essa palavra aqui, e o que Paulo agora vai dizer para os coríntios, chamando a atenção de que eles sempre têm abundância. Em quê? Na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isto na forma de mandamento, isso terá muito a ver com o que eu vou falar hoje à noite, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Veja como é importante por que fazemos, a forma como fazemos, e não só o fazer em si. E aí, Paulo então chama a nossa atenção, não é para fazer porque tem que fazer, pensemos no que estamos fazendo, por que estamos fazendo, para quem estamos fazendo. Aí vem o versículo 9, amarrando bem a obra social, a generosidade, porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês.
para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Cristo encarnou, de certa forma se reduziu, plenamente Deus, plenamente homem, mas se reduziu, foi escarnecido, crucificado, desdenhado, cuspido, traído. Mas essa pobreza, essa atitude humana e humilde de Jesus redundou em muitos frutos, em muita glória, em muita riqueza para mim e para você. E nisto dou a minha opinião, convém que vocês façam isto, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Veja o versículo 11 agora, porque dá a entender o texto que já havia uma combinação para essa oferta ser dada. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostram ou mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra. Que é um desafio bem do nosso tempo, né? A gente faz planos, deseja muito, mas na hora de concretizar ou finalizar ou ir até o fim, não, Paulo diz, vão até o fim. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita, conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Constantemente a gente ouve esse tipo de coisa. Dá aí uma oferta, pelo menos eu ouvia há muito tempo atrás, que Deus vai suprir depois a tua conta. Dá um cheque aí, mesmo que você não tenha recursos em conta, que Deus vai colocar lá esses recursos. Não é que Deus não possa fazer isso, evidentemente. Mas o tema é outro. O tema é o tema do coração. É de fazer isso com alegria, de forma voluntária, generosa. Não é barganhando com Deus e não é brincando com um tema como esse, estimulando ganância e avareza nas pessoas. Ao contrário, é de boa vontade, podendo colaborar para que esse recurso chegue em quem precisa. Não se trata de fazer com que os outros tenham um alívio e você sobrecarga, que é um outro ponto muito delicado e controverso hoje na administração de ofertas, o desequilíbrio na gestão dos recursos. Alguns carregando um fardo pesado, com menos condições, e outros que poderiam ajudar muito mais, não o fazendo. O texto é claríssimo. Mas para que haja igualdade. Igualdade aqui quer dizer proporcionalidade. Cada um consiga, dentro das suas condições, ser generoso, ajudar e contribuir. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles. Para uns é abundância, para outros é necessidade. Para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Lembra lá de Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias abaixarás? O sentido é exatamente esse. Vai, abre diferentes caminhos. Claro que o contexto ali é outro, mas que um dia talvez tu possas precisar. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem colheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Queridos, por que o tema da oferta é um tema importante? Primeiro, porque a oferta é o momento de a gente dar vazão, realização à nossa fé. Num segundo momento, é porque tem gente que precisa. Pessoas precisam.
E Deus também nos dá recursos, porque sabe de quem precisa, e Ele escolhe um caminho interessante para que esses recursos cheguem em quem precisa. Daí a seriedade de gerir recursos numa comunidade, numa família. É muito sério isso aí. Para onde o dinheiro vai? Aliás, tem quem diga isso, dinheiro não é um tema teológico, evidentemente que é, porque onde você coloca recursos, você está dizendo que aquela área precisa, e aquela área pode ter um desenvolvimento maior ou menor a partir disso. E aí, queria que nós orássemos nesse sentido hoje, para que Deus nos dê sabedoria e nos direcione de maneira bíblica, para que os recursos ofertados cheguem em quem precisa. Que a gente não caia no erro de nenhum exagero, de nenhuma extravagância, de nenhum tipo de uso indevido, e nem me refiro à ilicitude aqui, mas uso desproporcional em coisas que não são importantes, de modo que esse recurso reverta para aquilo que, segundo o coração de Deus, é importante. E isso é muito sério. E eu queria pedir a oração de vocês hoje a respeito deste tópico em específico. Quando eu recebo uma mensagem de um irmão, como o Marco, falando de alimento, é porque de um outro lado, na ponta de lá ou de cá, tem alguém que está precisando. Então, quer dizer, nós não podemos ficar inertes em relação a isso, e que outras áreas, e que em outros desafios, e que outras necessidades podem em nosso meio estar aparecendo e que precisam de ajuda. Eu queria que nós orássemos sobre isso hoje, que Deus nos desse sabedoria e, acima de tudo, que nós entendêssemos essa beleza do Evangelho, de um Deus rico que se faz gente, que dá tudo o que tem de si próprio para nos redimir de nossos pecados. E é por isso que o próprio Paulo vai dizer, daí em Romanos, para os gentios: vocês estão reclamando de terem que ajudar os judeus pobres da Judéia com bens materiais, mas eles participaram e deram a vocês os bens espirituais, como dizendo, o dinheiro é nada perto do que por meio dos judeus aconteceu com vocês. O Evangelho chegou em vocês em Roma, porque começou um dia ali na Judéia. E provavelmente foram os judeus os mediadores dessa boa nova. Então, eu queria que nós orássemos hoje pela área social em nosso meio, pelas pessoas que precisam, pelas ofertas, pelos dízimos, por esse espaço aqui, a nossa permanência aqui ou não, que Deus nos orientasse e nos desse sabedoria, porque esse não é um tema menor, é um tema muito importante. Aliás, daqui a pouco a gente vai chegar no mês de prestação de contas, onde a gente vai trazer tudo o que foi ofertado e onde foi investido. Mas eu queria que nós orássemos e que Deus nos orientasse nesta questão em particular. Baixa a tua cabeça. Deus amado, é do Senhor que vem todo o bem, sempre. Toda a boa dádiva vem do alto. E o Senhor é bom. Acima de tudo, mais uma vez, obrigado por Jesus, teu Filho. A bondade que o Senhor demonstrou naquela cruz, dando a si próprio no Calvário, para salvar pecadores como nós. Bendito seja o teu nome. Sim, foste fiel até o fim, morrendo numa cruz, para sermos livres. Louvado seja o teu nome. Quero te agradecer junto com os meus irmãos, por todas as ofertas que até hoje aqui têm sido dadas, os dízimos que têm sido entregues, as doações feitas, os auxílios de toda ordem prestados. Eu oro para que essa comunidade, para que todos nós cada vez sejamos mais generosos no Senhor, nos dando primeiramente ao Senhor,
e também por meio dos nossos irmãos, por nosso próximo, também possamos contribuir e ser uma bênção em Tuas mãos, Senhor. Dirige esta comunidade nessa questão das ofertas, dirige essa comunidade na doação dos alimentos e aonde eles estão chegando, dirige essa comunidade na gestão das roupas e do brechó, para que façamos isso de forma mais piedosa, justa e responsável possível. E assim, Pai, com tudo que aqui dentro, nesse lugar, é ofertado, que tenhamos todo o cuidado e sabedoria na hora de investir, de decidir, de aplicar. E que Tu nos dês com clareza, segundo o Teu coração e a Tua palavra, o direcionamento para toda oferta e dízimo que aqui forem dados. Que tudo isso glorifique o Teu nome, hoje e para sempre. E ao mesmo tempo oramos pelos nossos irmãos no seu trabalho, nos seus negócios, no seu emprego, nas suas vendas, pedindo que dês toda a sabedoria necessária para os desafios de cada um. Que abençoes o nosso país, o Rio Grande, que abençoes nossa cidade e que faças Teu povo prosperar, dando a cada um de nós a Tua saúde, Senhor. E aqueles que porventura não conseguiram ainda se colocar no mercado de trabalho, que o Senhor abra portas, nos permita estudar e trabalhar, de modo que nesse espaço, com a vocação do trabalho que é Tua, possamos ali Te glorificar. É o que nós pedimos. Oramos também pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, para que Tu possas abençoá-los, Senhor, guardando, livrando de todo mal, para a glória do Teu nome. Amém. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia nesse texto que acabamos de ler, de 2 Coríntios capítulo 8. E eu quero aqui me deter em alguns trechos, tendo em vista a temática que nós estamos abordando nos últimos dias. O tema do avivamento sempre foi um tema que me despertou. Falar sobre o poder do Espírito Santo e olhar esse poder na história da igreja sempre foi algo que mexeu conosco. Muito porque a gente via coisas extraordinárias, milagres espetaculares acontecendo por meio da ação do Espírito Santo, mas também com destaque a própria salvação de uma alma humana, que é uma obra essencialmente do Espírito Santo, transformando um coração duro em um coração quebrantado, abrindo os olhos daquele que é cego para que perceba o seu pecado e usufrua do amor de Deus. Então a gente viu em encontros passados que, a despeito dessas manifestações mais espetaculares do Espírito Santo, na verdade, o avivamento, a renovação pessoal por meio do Espírito Santo que acontece com cada um de nós, e a gente precisa dela o tempo todo, ser cheio do Espírito, não é uma obra que está caminhando em paralelo com a obra de Jesus
como se cada um tivesse uma missão que não encontrasse uma com a outra. Na verdade, a obra do Espírito Santo é glorificar Jesus, e Jesus ser glorificado tem tudo a ver com a sua pessoa e com a sua obra. Então, avivamento é uma coisa que está completamente convergente para tornar essa obra, a obra da cruz, não só clara, mas viva. Uma realidade da nossa experiência. Não só uma coisa da qual a gente ouve falar, mas uma coisa que a gente usufrui. Ou seja, o avivamento é a renovação que o Evangelho de Cristo, sim, por meio da ação do Espírito Santo, proporciona. Quando a doutrina do pecado, por exemplo, e a doutrina da graça de Deus, não só nos são informadas, mas a gente tem conhecimento delas na nossa vida, quando enxerga o nosso pecado, mas também enxerga o perdão que o Evangelho nos oferece. Assim, a tarefa do Espírito Santo passa a ser revelar Jesus e sua obra, de tal maneira que a sua beleza nos seja clara. Por exemplo, a gente começa um culto cantando de uma forma. O culto, quando termina, o canta de outra forma. Parece que aquilo que a gente está cantando no início, que Jesus é Senhor, tem um significado ainda diminuto, mas quando a gente termina a ceia e canta isso ao final, parece que a nossa mente e o coração foram iluminados e a gente percebe que está cantando uma coisa muito profunda, muito abrangente. Quer dizer que todo joelho um dia vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus, esse de Nazaré, é Senhor. E a gente, como cristãos, já consegue antecipar essa postura hoje, dobrando o nosso joelho, dobrando o nosso coração e confessando com a boca já hoje que Jesus é Senhor. Mas no futuro todos o farão. Então vejam como é importante que o Espírito Santo nos ilumine não só as informações a respeito disso, que podemos cantar pensando em outras coisas, distraídos, mas que Ele nos ilumine a profundidade da experiência de Jesus aqui, no nosso coração. Nos mostrando primeiro o nosso pecado e o quão dependentes somos da graça de Jesus. Na semana passada, vimos também que o avivamento é necessário porque a religião, quer dizer, obedeço, portanto sou aceito, é diferente do Evangelho de Jesus, sou aceito por meio de Cristo, então, por isso, depois eu obedeço. Quer dizer, o avivamento é necessário, o agir do Espírito Santo é necessário, porque hoje tem muita igreja misturando religião com o Evangelho, muito fazer em detrimento da experiência do Evangelho, e até por causa disso, algumas pessoas no meio da caminhada, naufragando na fé, se sentindo incapacitadas, sem força. E eu dei um exemplo na semana passada. 2 pessoas podem se esforçar por obedecer à lei de Deus, podem se esforçar por orar, por contribuir e até por serem bons familiares. No entanto, se fizerem isso por motivações erradas, essas 2 pessoas que fazem isso por motivos diferentes também terão um resultado diferente como consequência. O motivo é que se você busca retidão com Deus por meio da sua moral, você não está buscando a Deus para ser salvo, mas está usando Deus como um meio de ser salvo. Veja que profundidade isso tem. Se você busca retidão
junto a Deus por meio de boa conduta, você na verdade não está buscando a Deus para ser salvo, você está usando Deus como um meio de obter a própria salvação. E é por isso que há quem diga que legalismo e relativismo são ambos igualmente errados. Mais do que isso, são basicamente a mesma coisa, estratégias diferentes de autossalvação, conquistadas pelo esforço. Num desses casos, a pessoa diz claramente que a salvação não está em Deus, mas que todos os caminhos levam a Deus e eu, fazendo o meu caminho, eu vou chegar lá. Num outro caso, a pessoa afirma que é Deus quem a salva, mas na prática é o que ela faz que dá a ela moral junto a Deus. Não importa se uma igreja é frouxa na doutrina e fecha os olhos ao pecado, ou se ela é marcada por repreensão e rigidez. Em ambos os casos, faltará a ela o poder de Deus. Se uma igreja local é frouxa, desleixada na doutrina e não lida com os pecados, não é muito diferente de uma igreja marcada pela repreensão e rigidez, porque em ambas as igrejas vai faltar o poder que ela ou essas igrejas prometem que o Evangelho tem. Meus irmãos, o Evangelho pode produzir novo amor, nova alegria e nova gratidão. Inclinações do Espírito Santo que vão lidar com o nosso egoísmo e com o nosso orgulho. Sem essa ação do Espírito, sem essa manifestação do Evangelho, o amor, a alegria e a gratidão resultantes da graça de Deus, as pessoas não conseguirão sozinhas, por si próprias, chegar ao final dessa caminhada. Elas desistirão, elas carregarão um fardo sempre a partir do que elas fazem, do nível moral que elas alcançaram, sem o poder do Espírito Santo. Pressionar a vontade pode mudar o comportamento durante um breve tempo, mas a insegurança e o egocentrismo do coração continuarão ali. E um dia eles virão à tona. Dentro desse contexto que eu dou agora, que foi o sermão do domingo passado e também do retrasado, como a Bíblia convoca então a gente a uma mudança. Nesse texto que acabamos de ler, do capítulo 8 de 2 Coríntios, Paulo escreve aos crentes para encorajá-los a ofertar aos pobres. Mas deseja que façam isso sem que ele precise dar ordens nessa direção. Ele mesmo escreveu: não digo isso na forma de um mandamento. Ele não começa pressionando os cristãos coríntios, ou dizendo: eu sou Paulo, o apóstolo, me obedeçam. Paulo não força a vontade deles, dizendo: sou apóstolo, vocês têm uma obrigação comigo, ou Deus vai castigar vocês se vocês não contribuírem. Paulo também não manipula emoções, contando histórias sobre o grande sofrimento dos pobres e mostrando que os coríntios têm muito mais dinheiro do que os necessitados. E infelizmente isso acontece em alguns espaços. A dor e a necessidade de gente que precisa é usada como uma espécie de espetáculo para que as pessoas se sensibilizem e ofertem. Mas às vezes a intenção de quem coloca um tema desses em público não é necessariamente que as pessoas cresçam na fé, mas é literalmente o resultado financeiro daquilo que foi sugerido como oferta.
Mas o que Paulo então faz se ele não usa essa estratégia? Versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Ora, quando ele afirma que conheceis a graça, Paulo transpõe a salvação de Cristo para o âmbito da riqueza e da pobreza, usando uma imagem poderosa para lembrar os seus leitores sobre a graça de Deus. Ele toca no coração deles por meio de uma lembrança espiritual do Evangelho. O significado profundo do Evangelho, que não é dar dinheiro e sucesso e autoridade a ninguém, mas é nos dar vida eterna, nos dar paz com Deus, nos dar sentido de existir nesse mundo. E essa tese aqui não é tese de igreja pequena ou de igreja enciumada com igreja grande. Essa é a tese do Evangelho. O Evangelho veio dar vida e vida em abundância. Mas não uma abundância e talvez vida. Ou seja, Paulo está dizendo mais ou menos assim: pensem na valiosa graça de Deus, até que o Evangelho transforme vocês no coração em pessoas generosas. Este é o sentido do texto. Pensem no tamanho da graça de Deus, que sendo o ser humano pecador, Deus mesmo assim se fez humano e morreu numa cruz injustamente em nosso lugar, e é isso que celebramos na ceia, a fim de nos compartilhar a sua riqueza, o perdão dos nossos pecados, a paz com Deus, a vida eterna e todas as suas manifestações. Pensem nessa graça valiosa, de tal maneira que o Evangelho transforme vocês, que não sejam seduzidos pelo dinheiro, pela avareza, pelo materialismo, mas que deixem Deus ser Deus da vida de vocês e não usem o Evangelho como barganha. E vocês, se perceberem bem o que Jesus fez, serão pessoas generosas. Você não vai ter medo que vai faltar, porque você sabe que tem quem supra. E mesmo que falte, isso não é o mais importante. A conversão é uma mudança de mentalidade, é uma reorientação dos nossos valores. É uma reierarquização, né? Colocar de novo numa adequada hierarquia o que é importante e o que não é. Há um outro exemplo em Efésios, quando, por exemplo, Paulo fala aos cônjuges, parece que até mais especificamente aos maridos, para que amem as suas esposas. Certamente as atitudes e ideias que muitos desses homens tinham até então sobre o casamento vinham no paganismo, segundo o qual o casamento era um relacionamento comercial que envolvia o máximo possível de lucro. Isso é sabido. Era um contrato, era um negócio. Tinha até o dote. Em sua carta, Paulo não só deseja incentivar os maridos a serem fiéis sexualmente falando, mas ele também quer que os seus maridos amem as esposas, honrem as suas esposas. Mais uma vez, nesse texto de 2 Coríntios 8, Paulo exorta seus leitores a mudarem de vida, apresentando aos maridos desamorosos a salvação por meio de Cristo, o nosso grande esposo. Que demonstrou o amor sacrificial para conosco, igreja, sua noiva. Paulo não sai falando como é que o marido tem que ser, e como é que a esposa tem que ser, e Paulo não começa a pensar em nossa vocação sem antes nos colocar
numa base segura. O Evangelho nos salvou em Cristo. Portanto, a partir disso, olhem para os lugares, para as vocações, para os papéis de vocês no mundo. Deus não amou os maridos porque eles eram mais amáveis, mas para que se tornassem mais amáveis. Jonathan Edwards analisa a diferença entre uma mudança de vida verdadeira, uma mudança verdadeira no coração, provocada pelo Evangelho, e uma submissão moralista à lei de Deus. No seu livro, A Natureza da Virtude Verdadeira, ele contrasta esses dois tipos de comportamento, chamando um deles de moral comum e o outro de virtude verdadeira. Ele argumenta que, se o nosso maior amor é a nossa família, sempre colocaremos o bem-estar dela acima do bem-estar de outras famílias. Se o nosso país é o nosso amor maior, defenderemos os seus interesses e desprezaremos os interesses de outros países. Se nosso amor maior são os nossos próprios interesses, serviremos a nós mesmos em detrimento das necessidades do nosso semelhante. Somente quando o próprio Deus é o nosso amor maior, conseguimos amar e servir a todas as famílias, pessoas, classes. E somente a graça salvadora de Deus nos leva a amar e servir a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos oferecer. A menos que entendamos o Evangelho, sempre obedeceremos a Deus por nossa causa, e não por causa dEle mesmo. Sempre pensaremos nos possíveis benefícios, nos possíveis retornos. E o tema da barganha, por isso, é bem além de falar de dinheiro, é qualquer tipo de expectativa que a gente tem, e Deus é um instrumento para a gente chegar, então, naquilo que a gente almeja. Em sua carta a Tito, Paulo convoca os leitores a renunciarem à impiedade, a renunciarem paixões mundanas, a viverem neste mundo de forma sóbria, justa e piedosa. Paulo está aqui lidando com virtudes estoicas, ou seja, praticar essas virtudes por meio do estoicismo, que era um moralismo funcional que reprime emoções ou que nega paixões, não é suficiente para Paulo. É preciso ser ensinado pelo Evangelho para realmente poder alguém desempenhar essas virtudes tais como elas se apresentam. Não é ser só controlado, não é só aparentemente agir com tal virtude, mas é ser transformado. E esse texto de Tito, que acabei de ler, inclusive usa essa expressão, ser ensinado pelo Evangelho. Pense por um instante em todos os motivos para dizer não a um comportamento que hoje a gente chama de pecaminoso. Pense nos motivos que você utiliza para não pecar, por exemplo. Não o que você confessa, mas o que se passa em sua cabeça. Você pode não pecar porque, por exemplo, imagina que aquele pecado vai ser descoberto e vai afetar a sua imagem. Você pode não pecar porque participa de um grupo social e todos conhecerão naquele grupo que você fez alguma coisa errada, e isso te trará algum tipo de prejuízo, quem sabe até material, em número de seguidores. Você pode não pecar porque senão você imagina que Deus não vai te dar saúde, não vai te dar riqueza e não vai te dar felicidade. Você pode não pecar porque, quem sabe, Deus pode te mandar para o inferno. Você pode não pecar porque tem medo de que vai se odiar depois e perder a sua autoestima. Todos motivos que
estão em torno de mim mesmo. Praticamente todos esses incentivos usam impulsos egocêntricos do coração para nos forçar submissão a regras externas, mas ajudam muito pouco na mudança do coração e do pensamento. Esses atos não são motivados pelo amor a Deus, são um jeito de usar Deus para conseguir benefícios próprios, autoestima, prosperidade, céu, aprovação social. Paulo não incentiva os seus leitores a usarem qualquer desses argumentos na tentativa de mudarem a si próprios. No texto de Tito, Paulo instrui os cristãos a obter um tipo específico de autocontrole. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, ela nos educa, para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Nós precisamos recuperar a profundidade, a realidade daquilo que Paulo está escrevendo aqui. Há uma educação que o Evangelho da graça de Deus proporciona e que gera transformação. Em Tito, no capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo explica o que quer dizer com essa graça. Veja, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja que belo texto a respeito de renovação espiritual que foca o Evangelho como centro dessa renovação por meio da ação do Espírito Santo. Renovação não combina com autojustiça, renovação espiritual não combina com arrogância, renovação espiritual combina com quebrantamento, consciência de pecado e um desejo de ser transformado, educado por esse agir do Espírito Santo. Veja que belo texto esse de Paulo. Paulo está dizendo que se você quiser mudança verdadeira, precisa permitir que o Evangelho ensine você, eduque você. Isso é um processo. O termo que a gente traduz aqui por educar ou ensinar vem do grego e significa treinar, disciplinar, instruir alguém durante um tempo. Ninguém muda de uma hora para outra nesse sentido. Os discípulos de Jesus não mudaram assim. Pedro não mudou assim. Nenhum de nós muda de forma instantânea. Existe uma ação progressiva do caminhar de um discípulo que dá a mão a Jesus e que se deixa treinar, disciplinar, instruir durante uma caminhada, mudando hábitos, valores, prioridades. Você precisa permitir que o Evangelho se aprofunde até mudar suas perspectivas e os fundamentos da sua motivação, senão será só uma pintura numa parede mofada. É que nem agora o nosso banheiro masculino, não adianta só pintar de novo. Não adianta. Meus irmãos, nós precisamos dessa ação do Espírito Santo, essa ação renovadora, que nos compartilha essa experiência do Evangelho, que nos salva a despeito de sermos pecadores. O Evangelho, se cremos nele de verdade, nos afastará
eu queria que você guardasse essa expressão da extrema necessidade que é natural ao coração humano. Você já notou como o ser humano é extremamente necessitado de tudo? Ele superdimensiona a sua necessidade, de modo que, dependendo da realidade na qual ele vive, ele se torna um murmurador, porque se ele não tem tudo aquilo de que ele necessita, parece que ele não tem nada. Por exemplo, temos necessidade de ser constantemente respeitados. Temos necessidade de ser constantemente apreciados. Temos necessidade de ser constantemente estimados. Aliás, aqui eu acho que alguns pastores tiveram algumas dificuldades no exercício ministerial. Isso é uma coisa muito comum, os pastores não sabem lidar com a frustração da ingratidão. Eles não conseguem, eles acham que o trabalho que eles fazem, que eles devotam a uma comunidade durante tantos anos, e às vezes de forma voluntária, dependendo do caso. Mas eu já ouvi pastores que se frustraram profundamente porque não conseguiram mensurar, perceber, não conseguiram ver a retribuição da sua comunidade ou de pessoas em relação ao trabalho que eles prestaram. Mas o problema aqui é de orientação. Eu acho que às vezes os pastores superestimam a condição humana. A igreja é um conjunto de pecadores. Nós somos seres humanos. Às vezes a gente não dá conta nem da nossa vida enquanto membros de uma igreja, quanto mais vai estar se preocupando em retribuir a alguém o que nos foi feito de bom. Isso não serve somente para pastores. Uma outra necessidade, que eu estou chamando aqui de extrema necessidade própria do ser humano, é a necessidade de controlar a nossa vida. Não confiamos em Deus nem em ninguém. Quer ver uma área desafiadora para nós cristãos? Vida devocional. Se a gente, inclusive, é mais controlador da nossa vida, a gente vai ter muita dificuldade com a vida devocional, porque a vida devocional é uma espécie de entrega da nossa agenda daquele dia, ou daquele tempo que seria precioso, porque a agenda é intensa, entregar a Deus para orar a respeito disso. Ler a Bíblia, eu tenho um monte de coisa para fazer, e vender, e construir, mas temos uma necessidade de controlar a nossa vida, então entregar a direção dela a alguém outro, invisível, é um desafio. Temos necessidade, escute bem isso agora, de controlar os outros para elevarmos a nossa autoestima. Sabe essa coisa da mediocridade? Uma vez eu vi o John Stott dizer exatamente isso. É a gente não crescer na vida por méritos próprios, mas crescer da pior maneira possível, rebaixando os outros. Mas o ser humano tem essa necessidade de ficar por cima, de elevar a sua autoestima. A doutrina do pecado é uma coisa complicada para ele de ouvir, de que ele é mau, naturalmente e essencialmente mau por natureza. É difícil, isso ofende a sua honra, atinge a sua autoestima de cheio. Essa frase é muito comum, ame-se, cuide-se. É evidente que ela tem um certo sentido bíblico. Paulo mesmo vai dizer, cuida de ti e das pessoas que te foram confiadas, cuida de ti e cuida da doutrina. Mas em que sentido esse cuidar de mim tem que ser feito a partir da luz do Evangelho?
Se não temos uma visão clara do Evangelho da glória de Cristo, isso tudo vai virar para nós uma teoria, e as nossas necessidades é que vão nos pressionar e impulsionar para definir os nossos comportamentos. Sem o poder do Espírito, nosso coração não crê verdadeiramente na alegria ou na graça de Deus, e assim age de acordo com as suas inclinações naturais, com as suas grandes necessidades. Porém, aos poucos, de modo constante, porém, as verdades do Evangelho ministradas pelo Espírito nos ajudarão a entender de novo, e quem sabe de um modo novo, que em Cristo somos salvos e podemos ficar seguros, e que em Cristo Deus nos ama, e que somos aceitos pela fé somente, sem obra nenhuma. Por meio do Evangelho, baseamos nossa identidade, meu irmão. Eu queria que você ouvisse isso de forma muito clara. Não no que a gente faz. Por meio do Evangelho, a nossa identidade está naquilo que Jesus fez. E isso é difícil para nós. A gente está acostumado a conquistar. A gente está acostumado a ganhar. A gente está acostumado a fazer da nossa necessidade realização. Pois a nossa identidade principal é uma dádiva gratuita. E quando o Evangelho, firmado em nosso coração, acaba com essa necessidade, ou essa extrema necessidade que vem lá do pecado, esse Evangelho então vai destruindo essas forças interiores que dirigem o comportamento pecador. Isso é a doutrina de santificação. Porque quando a gente entende o Evangelho, e que não tem como se salvar, e que Deus conhece a profundidade do nosso ser, que não adianta a gente aparentar, não temos mais por que mentir, pois nossa reputação não nos é tão importante assim. Quando o Evangelho toma o nosso coração e a nossa mente, não temos de reagir com violência contra oponentes, porque ninguém pode tocar o tesouro verdadeiro que é o Evangelho de fato. Não temos medo, não temos insegurança. O Evangelho então vai destruindo tanto o orgulho quanto o medo que alimenta a mudança de comportamento pelo moralismo. O orgulho daquele que pensa que sim, é bom, é justo, que se ele se esforçar ele vai ser um cara santo por si próprio. Engano. Ou de um outro lado, nós nunca vamos achar que fizemos o suficiente, então a gente fica inseguro, porque pensa, será que eu fiz o suficiente, me dediquei o suficiente, sou justo o suficiente? O Evangelho acaba com orgulho, pois nos mostra que estamos tão perdidos que Jesus precisou morrer por nós numa cruz. Nós viemos nesse culto aqui só para ser lembrados disso. Pastor, isso eu já sei, mas na prática nós não sabemos, na prática nós agimos como nossos próprios salvadores. O Evangelho acaba com o medo porque nos mostra que nada podemos fazer que esgote o amor de Deus por nós. Quando abraçamos com força essas verdades, meus irmãos, o nosso coração não é meramente refreado, ele começa a ser transformado. Não nos comportamos mais moralmente só porque isso nos é proveitoso ou eleva a nossa autoestima. Ao contrário, falamos a verdade, cumprimos nossas promessas, porque amamos aquele que morreu por nós na cruz, que cumpriu sua promessa a despeito de todo o sofrimento que teve. O Evangelho nos leva a agir corretamente, não por nós mesmos, e sim por Deus, por Cristo, pelo desejo de conhecer, agradar, amar e nos assemelharmos a Ele, que nos salvou para isso. Meus irmãos, esse tipo de motivação só crescerá,
só crescerá num coração tocado pelo favor imerecido de Deus, pela graça de Jesus, pelo lavar renovador do Espírito Santo. Portanto, a solução da Bíblia para acabar com a mesquinhez é uma reorientação ao Evangelho e à generosidade de Cristo, que derramou sobre nós de sua riqueza e se fez pobre. Se a consistência e a profundidade do que é a cruz e a obra de Jesus por nós não nos transformar, o que nos transformará, meus irmãos? Não precisamos nos preocupar com o dinheiro, porque a cruz comprova o cuidado de Deus por nós e nos dá segurança. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dá hoje. Não é que você não vai trabalhar. Não é que quando o dinheiro fizer falta, você vai levar aquilo de boas. Mas você vai saber, porque você confia que aquele que te salvou cuida. Da mesma forma, a solução bíblica para o casamento que não está bem é a reorientação para um amor radical, assim como o esposo Jesus teve para com a sua igreja. E isso está revelado no Evangelho. Pense um pouco, pare. Toda a nossa vida, nossas vocações, nossa existência no mundo, até o cuidado com a nossa saúde, o trabalho, tudo está amarrado no Evangelho. O mandamento diz: não adulterarás. Esse mandamento faz sentido no contexto do amor matrimonial, especialmente na cruz, onde Jesus, foi completamente fiel. Por isso se demanda a fidelidade. Somente quando conhecemos esse amor sacrificial de esposo revelado por Cristo, temos força para combater a lascívia, para não trairmos nossa esposa nem com um olhar. Quando Cristo é a minha suficiência, eu entendo o que Ele fez por mim naquela cruz, para me desarraigar de uma vida triste, onde eu nunca me saciava com a pornografia, com o adultério ou com a prática imoral de toda forma. Porque o amor de Cristo é satisfatório por inteiro. E Ele vai fazer com que a gente não busque compensar ou buscar satisfação naquilo que só Jesus pode dar. Meus irmãos, o que nos torna maridos e esposas fiéis, ou pessoas generosas, ou pais bondosos, ou filhos obedientes, não é o esforço dobrado de seguir o exemplo de Jesus, mas sim a compreensão profunda da salvação por meio de Cristo e as mudanças reais que essa compreensão produz aqui dentro, nos pensamentos, na vontade e nas emoções. A fé no Evangelho reestrutura nossas motivações, a maneira como a gente se compreende, nossa identidade e a nossa leitura do mundo hoje. A fé, literalmente, transforma o coração. Não é que você vai pegar um livro que lida com doutrina cristã, que automaticamente, tendo lido esse livro, você será uma pessoa completamente nova. Não. É o Evangelho que se apresenta a você e transforma a sua vida de tal maneira que você passa a confiar em Jesus. Esse equilíbrio entre o que Paulo diz que o Evangelho faz e o que a gente então, como consequência, tem que fazer, está presente em todas as cartas do apóstolo. Exemplo, nos 3 primeiros capítulos de 1 Coríntios, Paulo só lembra os cristãos que eles são santos.
que eles foram separados, que eles foram aceitos por Deus por meio de Cristo. Mas nos capítulos 4, 5 e 6, ele manda: sejam o que são, pratiquem a identidade de vocês. Mas antes, quem vocês são e como vocês chegaram nisso e quem permitiu que vocês chegassem nisso, senão a graça do Evangelho. Portanto, tendo recebido isso, vivam, caminhem. Submissão comportamental à regra sem mudar coração é submissão temporária, superficial, que vai decepcionar alguém logo ali na frente. Muitas das vezes, situações de adultério em famílias e lares acontecem exatamente assim. Não é que ele era piedoso e ela era piedosa, na verdade era um controle externo, um medo da repercussão, um medo de um problema. Um dia a tentação foi maior do que a força que controla, a força externa. E a pessoa tombou. Não deixe chegar nisso. Se você de alguma forma está percebendo que isso se avizinha, que isso se aproxima, você pode não estar com o coração plantado no Evangelho, tentando com a própria força se controlar para não cair. Evidentemente se controle também. Mas isso tem um limite em termos de duração. Por isso que o objetivo do pastoreio, da pregação do Evangelho, do aconselhamento, da instrução, da disciplina, é mostrar às pessoas as implicações práticas da fé, não as teóricas. Nós fizemos agora, recentemente, um curso aqui, Teologia e Vida Cristã. O conteúdo foi dado, evidente. Mas onde isso chegou ao nosso coração? Concluindo. Um modo bíblico, e aqui uma dica bem importante, e muito prático, de levarmos as pessoas a enxergarem a sua descrença no Evangelho, porque sem ter o diagnóstico você não busca o remédio. Primeiro tem que ter aquela humildade. O médico vem e diz: tu tem câncer. Não acredito, não aceito. E a pessoa nega aquela realidade, não busca tratamento, não ora a respeito. Não, quando o médico vem com o exame na mão e diz: você tem câncer, você tem o diagnóstico. A partir do diagnóstico, agora o que eu vou fazer? Pois sem o diagnóstico que cada um de nós precisamos ter a respeito de nossa vida, nós não vamos buscar ajuda. Ou seja, um modo bíblico e prático de levarmos as pessoas aqui, todos nós, irmãos, inclusive eu como pastor, qualquer um de nós aqui, uma maneira prática de a gente enxergar a nossa descrença prática no Evangelho, não é descrença teórica, de a gente ser enquadrado nessa realidade de que fala demais e que vive muito pouco, é a gente pensar em idolatria. Martinho Lutero, no Tratado das Boas Obras, em que ele apresenta os 10 mandamentos, ele afirma que o mandamento "não terás outros deuses além de mim" e o chamado para crer em Jesus somente pela fé é a mesma coisa. Preste atenção nisso aqui. O mandamento "não terás outros deuses além de mim" e o nosso chamamento para crermos somente em Jesus para nossa justificação e não em obras é a mesma coisa. Por quê? Afirmar que não devemos ter outros deuses a não ser Deus e que não devemos tentar alcançar a salvação sem Cristo é a mesma coisa. Esta é, pois, a primeira obra, o primeiro mandamento. Não tenha outros deuses, o que significa: como sou o teu único Deus, deves colocar toda a tua segurança, confiança e fé apenas em mim.
e em mais ninguém. Qualquer coisa na qual buscamos aceitação, alegria, significado, esperança e segurança mais do que em Cristo se torna, por definição, o nosso Deus. Algo que a gente adora, que serve e em que confia de todo o coração. Meus irmãos, o problema é que os ídolos podem ser coisas boas. Família, realizações, trabalho, carreira, romance, talento, até mesmo o ministério pastoral, coisas boas que transformamos em coisas supremas, para nos dar a importância e a alegria que nos faltam e que na verdade só Jesus pode fazer. Eu pensaria a respeito disso no ministério pastoral. Digamos que o pastor Christian deixe de ser pastor. Ele será o mesmo crente não sendo pastor? Imagine que você era ativo na igreja, era líder de grupo, você trabalhava em alguma área, era líder de jovens, não sei, ou era pastor, e de repente você não executa mais essa função. Acabou o mundo? Você continua cristão? Você continua piedoso? Finalizo aqui. Coisas boas viram coisas supremas. Depois essas coisas nos derrotam. Porque ficamos dependentes delas. No início parece que a gente está no controle, mas depois a gente que fica dependente. E quando a gente perde elas, a casa cai. E concluo com essas duas frases e peço tua atenção para você ouvir bem elas. Um sinal claro de idolatria é a ansiedade desordenada, a raiva ou o desapontamento quando nossos ídolos são ameaçados. Repito, um sinal claro de idolatria é a ansiedade desordenada, a raiva ou o desapontamento quando nossos ídolos são ameaçados. Assim, se a gente perde uma coisa boa, a gente fica triste. Mas se a gente perde um ídolo, a gente fica devastado. Devastado. Por isso que Lutero vai dizer, meu irmão, que jamais transgredimos qualquer que seja dos mandamentos sem quebrar o primeiro, de amar a Deus sobre todas as coisas. Não mentimos, não adulteramos, não roubamos, sem antes tornarmos algo mais importante do que Deus como nossa esperança, como nossa alegria e como nossa identidade. Quando mentimos, por exemplo, nossa reputação, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa, é naquele momento mais importante a nós e a nossa felicidade do que o amor de Cristo. Se trapaceamos na declaração do imposto de renda, o dinheiro e os bens, ou a posição social, se tornam mais importantes a nossa percepção íntima de valor e segurança do que a identidade em Cristo. Assim, lidar com os nossos ídolos, e eu citei há pouco a obra do Keller, Falsos Deuses, em diferentes áreas da vida, é importante.
Sabe por quê? Porque a idolatria é a raiz de outros pecados e problemas. Portanto, se a idolatria é a raiz de todos os pecados, sendo que a idolatria é não buscar a salvação em Jesus, então a raiz de cada pecado é não crer que somente Jesus nos justifica, redime e faz justos. Se a idolatria é a raiz de todos os pecados, sendo que idolatria significa não buscar a salvação em Jesus somente, então a raiz de cada pecado é não crer na mensagem do Evangelho, de que Jesus e somente Ele é a nossa justiça, retidão e redenção. Baixa a tua cabeça. Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. Como o salmista mesmo orou, nos absolve daquelas faltas que nos são ocultas. Nos ajuda em nossos momentos de conflito. E que a Tua luz, no poder do Espírito Santo, nos ajude e nos ilumine. Precisamos, Jesus, que nos perdoes os pecados e os deuses que a gente mantém erguidos no trono do nosso coração e que nos fazem agir da maneira como nós agimos. Não são comportamentos esporádicos, são comportamentos alimentados por uma base muito fundamental. Somos egocêntricos, vaidosos e até a nossa salvação queremos produzir. Por isso precisamos, nos ajuda. Ajuda cada irmão dessa comunidade, cada criança, cada jovem, cada avô, cada pai. E nos livra de imaginarmos ser uma igreja que não esteja alicerçada no Evangelho, não só confessionalmente, mas de fato e de verdade. Abençoa meu irmão, minha irmã hoje à noite aqui, em que possas, com o amor que te é próprio e o poder que te é peculiar, nos ajudar, Senhor, nos ajudar. E nos reorientar para aquilo que tem valor. Alimenta o nosso coração de fé, de tal maneira que possamos confiar o nosso presente, o nosso futuro a Ti, Senhor. Perdoa a nossa ansiedade generalizada, o nosso medo doentio. A sensação que às vezes temos de estarmos de mãos amarradas. Perdoa ainda o protagonismo que temos em nossa própria vida e agenda, quando tantas coisas importantes são decididas sobre os nossos filhos, sobre o nosso lugar nesse mundo. Eu peço, Espírito Santo, nesses dias, vem agir renovando o poder do Evangelho na Tua igreja, não só nessa comunidade aqui,
Visita essa nossa cidade, esse nosso país, com o poder desse Evangelho que Paulo escreveu para Tito. Nós precisamos. Por vezes estamos cansados, desanimados, por vezes entorpecidos de tanta justiça própria, quando na verdade somos o fariseu da parábola. Nos ajuda a esquecer do publicano nesse sentido e faz-nos perceber o nosso próprio coração duro, altivo e carente da graça do Evangelho.